Louvado seja Deus por esse momento tão especial de culto, momento onde nós temos o privilégio, de compartilhar da palavra de Deus. E eu me sinto privilegiado nesta noite de estar aqui nesta igreja para juntos, louvar a Deus, para juntos engrandecer e exaltar o nome do Senhor, que é digno, que é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Eu agradeço, pastor Geraldo, por essa oportunidade de estar aqui neste púlpito para poder transmitir a palavra de Deus. Obrigado, tio Carlinhos, obrigado, tia Delma, por me convidarem para poder estar trazendo a palavra de Deus nesta noite. Irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar. Nós estamos num culto de ações de graças, onde nós celebramos a união de um casal por 56 anos, e nós cremos que enquanto eles estiverem com vida, um estará ao lado do outro. Quando nós casamos, pelo menos assim, a gente crê que nós devemos nos separar somente através da morte, Mas acontece algo, irmãos, na vida da humanidade, que muitas vezes as coisas não vão muito bem e acaba-se o casal separando, acaba um indo para um lado, o outro indo para o outro, mas isso não está em voga nesta noite. Mas eu quero dizer para os irmãos que o relacionamento de um casal, o relacionamento de uma vida a dois, ela nos ensina muita coisa. E quando nós aprendemos a nos relacionar um com o outro, nós aprendemos a nos relacionar com Deus. E quando nós aprendemos a nos relacionar com Deus, nós aprendemos a lidar com todas as dificuldades que nós podemos enfrentar aqui na terra. Mas eu quero compartilhar com os irmãos de algo que faz toda a diferença na vida do servo de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias. No capítulo 1. A partir do versículo 6. E nós vamos fazer a leitura até o versículo 14. E eu gostaria de estar lendo esse texto com a igreja. Gostaria que os irmãos me acompanhassem atentamente. E aonde eu der uma pausa, por favor, a igreja complete o versículo para nós. Diz assim a palavra de Deus, livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículos de 6 a 14. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresento ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos concede a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendeis debalde o fogo do meu altar.
eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor, igreja. Aleluias, louvado seja Deus por esta palavra que nós acabamos de ler, acabamos de ouvir. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus, graças nós te damos, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é inspiração para as nossas vidas. A tua palavra, ó Pai, é capaz de transformar, a tua palavra é capaz de restaurar, mas a tua palavra também é capaz de fazer com que nós caiamos por terra, Senhor, para que possamos, ó Deus, nos humilhar diante da tua presença. Por isso, ó Deus, venha falar ao nosso coração nesta noite. Venha, ó Deus, abençoar as nossas vidas. Venha, ó Deus, de uma maneira maravilhosa, ó Deus, tocar no íntimo de cada um de nós. Que este culto, ó Deus, não seja apenas um culto de ações de graça, Senhor, mas seja um culto, ó Deus, onde nós possamos ouvir a tua voz, onde nós possamos ouvir a tua palavra, e que esta palavra, ó Deus, venha de encontro ao coração de cada um de nós que estamos aqui, ó Deus, e aqueles que estão em casa, Senhor, que estão conectados nesta noite, ó Pai, com este canal da igreja, que eles possam, ó Deus, receber do Senhor esta palavra, e que esta palavra encontre lugar em seus corações. Graças nós te damos, Senhor, porque podemos estar juntos, ó Pai, para cultuar o teu nome, e podemos, ó Deus, ouvir a tua voz nesta noite. Torna sensível, ó Pai, esta palavra não apenas ao nosso ouvido, mas também ao nosso coração. Nós, ó Deus, oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todas as vezes que nós lemos o livro do profeta Malaquias, parece que a gente vai ler e vai falar bem assim, vamos falar sobre dízimos e ofertas. Mas há uma palavra, há uma mensagem que o profeta Malaquias deixa registrado para nós, e que muitas vezes nós passamos despercebidos, e que muitas vezes nós olhamos para este livro e achamos que este livro é apenas lido pelos nossos diáconos no momento de recolhimento de dízimos e ofertas. Esta palavra, irmãos, ela vem de encontro no momento onde a nação, onde o povo de Deus se encontrava totalmente desprovido da palavra do Senhor, onde as pessoas estavam se esquecendo de Deus, onde as pessoas estavam ali começando a abandonar os caminhos do Senhor, e o profeta Malaquias se levanta como boca de Deus, para que aquela nação, para que aquele povo, para que aquelas pessoas pudessem entender que eles não deveriam abandonar o Senhor. E eu quero dizer, irmãos, que essa palavra, ela ecoa em nossos corações hoje. A gente sabe que do profeta Malaquias até a nova revelação do Novo Testamento, há um período de silêncio.
e o povo fica adormecido, e a palavra de Deus fica adormecida, onde o povo, cada um vai procurar fazer as suas próprias atividades, ninguém se importava mais com as coisas de Deus. E aí então o Senhor levanta Malaquias com o propósito de alertar este povo. E nós nesta noite, irmãos, possamos reviver isso, não voltando à era do sacrifício, mas voltando a um momento onde nós precisamos perceber o quanto dependemos do Senhor. Tio Carlinhos e tia Delma completam 56 anos de matrimônio. E nós sabemos, irmãos, que com o tempo a gente vai deixando de praticar algumas coisas. A gente vai deixando de falar, eu te amo, como você está linda, ou como você está bonito, né? Ó, essa roupa ficou bem. E algumas pessoas, ao se relacionarem, principalmente a minha esposa, pastor, eu estou casada há 27 anos, e às vezes ela fala bem assim, você nunca diz que me ama, porque ela fala que me ama primeiro, e eu falo bem assim, eu também. Né? Uma vez eu ouvi uma frase dizendo o seguinte, que quando alguém diz, eu te amo, aí você fala, eu também, como assim? Eu também me amo. Né? E a gente esquece de falar isso, a gente esquece de produzir isso para aquela pessoa que nós amamos. Mas aqui, irmãos, nós estamos dentro de um contexto onde nós, muitas vezes, esquecemos de Deus. E a gente acaba esfriando, a gente acaba entrando por caminhos que, às vezes, parecem caminhos sem volta. Mas eu quero dizer para você nesta noite que não importa como você tem servido ao Senhor até hoje, mas o que vai importar é como você vai sair daqui nesta noite para continuar servindo a Deus, para continuar fazendo a vontade de Deus. Tio Carlinhos e tia Delma, não importa se já se passaram 56 anos, mas o que importa é o hoje, é o presente, o que importa vai ser amanhã, segunda-feira, como estará esse relacionamento diante de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, desta mensagem, com o seguinte tema: como recuperar a minha dignidade diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, a nossa dignidade está em baixa. Muitas vezes o nosso prestígio, muitas vezes aquilo que nós adquirimos no decorrer da nossa caminhada cristã, às vezes é jogado por terra, porque nós passamos por tantas lutas, passamos por tantas dificuldades. Às vezes enfrentamos, irmãos, coisas no dia a dia que vão minando a nossa fé, coisas que vão enfraquecendo a nossa vida espiritual, e muitas pessoas, ao invés de abandonarem a casa de Deus, abandonam o Senhor. Às vezes a preocupação nossa, como pastor, é quando percebemos que as pessoas não vêm mais à igreja, mas antes delas deixarem de vir à igreja, primeiro elas deixam de buscar o Senhor. E muitas vezes nós, como pastores, ficamos preocupados com isso. Fulano não está vindo à igreja, o que está acontecendo? Mas a igreja, irmãos, quando a gente deixa de congregar, é o último estágio, é o último suspiro da nossa vida. E aí, como pastores, nós temos que ir lá resgatar esses perdidos, que muitas vezes eles não gostam de dizer que estão perdidos, mas estão passando por uma situação difícil. Mas nós sabemos, nós que servimos a Deus, se as coisas estão difíceis, nós precisamos buscar o Senhor mais e mais. Se as coisas estão complicadas, nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. E a primeira coisa, irmãos, que a gente percebe nesse texto que nós acabamos de ler, como que eu vou recuperar a minha dignidade diante de Deus? A primeira coisa, prestem atenção nisso, nós precisamos reconhecer como nós temos desprezado o Senhor. Como que está o meu relacionamento com Deus? Como que está a minha vida com Deus? E eu começo a abandonar as coisas de Deus.
Começo a deixar as coisas de Deus em segundo lugar. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós devemos colocar Deus como primazia nas nossas vidas. O Evangelho vai dizer para nós que devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas às vezes a gente deixa de buscar a Deus porque nós não temos tempo. Deixamos de buscar a Deus porque estamos cansados. Deixamos de servir a Deus porque temos outras prioridades. E às vezes, irmãos, vamos nos distanciando cada vez mais de Deus. Então nós precisamos reconhecer como nós temos desprezado o Senhor. Versículo de 6 a 8 vai dizer para nós: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresento ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, a gente lê esta palavra aqui e fica pensando: como que eu tenho me apresentado diante de Deus? Tem muitas pessoas que dizem assim: a igreja às vezes é um desfile de modas, né? Pessoas vão bem arrumadas, elegantes. E de fato, irmãos, eu sou de uma geração quando a gente ganhava um presente, ganhava um sapato novo, uma calça nova, uma camisa nova. Primeiro lugar que mamãe falava bem assim: meu filho, essa roupa você só vai usar domingo, para ir à igreja. Então a primeira roupa que a gente usava era na igreja. A gente apresentava-se diante de Deus com aquilo que a gente tinha ganhado de melhor na nossa vida. E às vezes a gente se apresenta diante de Deus de qualquer maneira. A gente pega a pior roupa, pega o pior calçado, vai se apresentar diante de Deus de qualquer maneira. E muitas vezes, irmãos, a gente fala: mas Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Mas se a nossa aparência está desprezível, que dirá o nosso interior? Que dirá aquilo que está dentro da nossa vida? Jesus, ele condenava os fariseus, chamava os fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados, porque tinham uma beleza por fora, mas por dentro estavam podres. E muitas vezes, irmãos, nós desprezamos o Senhor, porque nós oferecemos as coisas boas para os governadores, oferecemos as coisas boas para as autoridades, e esquecemos de oferecer o melhor de nós para Deus. E então a gente precisa olhar para nós, e ver como eu vou recuperar a minha dignidade. Será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho me colocado deste jeito diante de Deus? Então, eu preciso reconhecer que tenho desprezado ao Senhor. Quando a gente faz pouco caso das coisas de Deus. Quando as coisas de Deus não são mais prioridades na nossa vida. Meus queridos irmãos, eu digo isso porque hoje, com a evolução do nosso mundo, parece que a gente não tem tempo mais para nada. Tudo passa muito rápido. E as coisas acontecem numa velocidade tremenda. E se nós não tomarmos cuidado como servos de Deus, como igreja do Senhor, nós vamos sempre fazer as coisas de Deus relaxadamente, sem nenhuma discrição.
Então nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar prontos para recuperar esta dignidade. Se você está com a dignidade alta diante de Deus, amém por isso. Continue assim, continue valorizando esse momento com o Senhor. Mas às vezes, irmãos, nós não reconhecemos isso em nossa vida. Pode as pessoas falarem, pode a palavra de Deus falar, mas nós nos tornamos com um coração duro, com um coração de pedra. E aí então, irmãos, a gente precisa avançar para o segundo ponto da nossa mensagem nesta noite, que é, nós precisamos reconhecer como eu vou me apresentar diante do Senhor. Agora eu não quero dizer de como você vai se apresentar diante do Senhor, com a sua roupa, com a sua elegância, com aquilo que você pode fazer, mas a palavra de Deus vai dizer para nós, a partir do versículo 9, versículo 10, que diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa oferta. Irmãos, nós passamos um momento de pandemia, onde algumas pessoas, no momento de pandemia, chegavam à igreja, a igreja estava fechada. Vocês lembram disso? Quando a gente fala de pandemia, né? A igreja ficou fechada, a igreja ficou fazendo culto online. E quantas pessoas estão online até hoje? Não é, pastor Geraldo? Quantas pessoas, não é, pastor Maninho? Quantas pessoas não retornaram à igreja? E aqui a palavra vem dizendo, tomara houvesse alguém que fechasse essas portas para que nós não entrássemos. Já imaginou nós sairmos da nossa casa e chegar aqui, as portas da igreja estarem fechadas? E alguém ali, né, o diácono na porta, olhando para nós e falava assim, olha, você não é digno de entrar na casa de Deus. Você não pode entrar na casa do Senhor do jeito que você está. É claro, irmãos, se alguém fizesse isso, a gente ia olhar isso com um desrespeito. Quem é você para julgar a minha vida? Quem é você para falar alguma coisa a respeito de mim? Sabe por quê, irmãos? Porque nós sempre olhamos o pecado do outro, nós sempre olhamos a dificuldade do outro, mas quando a palavra de Deus nos confronta, nós temos que olhar para nós mesmos. Nós temos que olhar para a nossa dificuldade, nós temos que olhar para o problema que nós muitas vezes carregamos. E o profeta Malaquias, ele fala com todas as letras, que alguém pudesse fechar as portas, para que ninguém entrasse, para oferecer aquele tipo de sacrifício. Sacrifício do coxo, do manco, do aleijado. Um sacrifício que não chegava nem nos degraus do altar de Deus. E nós entramos na casa do Senhor, sem se importar com isso. Nós cantamos as nossas canções em adoração ao nosso Deus. E muitas vezes, irmãos, Deus tem ouvido o louvor de um, o louvor de outro, mas às vezes o louvor de toda a igreja não chega aos céus. E a gente fala bem assim, mas por que isso? Porque muitas vezes, irmãos, nós não reconhecemos como nós temos apresentado ao Senhor. Na escola dominical nós estamos estudando a vida de Jó, lá em Vale Encantado. E a gente está diante daquelas acusações de Satanás. E Satanás, ele observa todos nós. O texto lá vai dizer que Deus pergunta para ele onde ele estava. Eu estava rodeando a terra, estava passeando pela terra, e Deus pergunta para ele, observaste o meu servo Jó? E eu falei para a igreja, já imaginou se Deus perguntasse
para Satanás: observasse o meu servo Carlos Henrique, o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer. Muitas vezes, irmãos, nós temos um medo tremendo de Satanás, mas nós precisamos temer muito mais a Deus. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Deus está nos observando, mas o maior inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele sempre, você pode fazer tudo certinho, mas ele sempre vai arrumar uma acusação para te condenar diante de Deus. Agora imagine se você não faz tudo certo, ou pelo menos procure fazer as coisas da melhor forma possível. Somos acusados diante do Senhor. E aí então, irmãos, quando nós reconhecemos como nós temos apresentado diante de Deus, e nós precisamos não rasgar as nossas vestes, mas nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Tio Carlinhos e tia Delma, eu creio que um conhece o outro. Um sabe quando um está com raiva, um sabe quando está feliz, um sabe, talvez, aqui, tia Delma talvez sabe, hoje Carlinhos quer comer tal comida, vou preparar isso. E quando ela quer agradar também, né? Se não quiser agradar, ele vai ficar com vontade de comer de qualquer jeito. Mas, meus queridos irmãos, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor sabe aquilo que nos agrada e aquilo que nos desagrada. E nós também, como servos do Senhor, precisamos aprender aquilo que de fato agrada ao Senhor. E em terceiro e último lugar, irmãos, eu preciso entender como reconhecer, ou melhor, preciso reconhecer que sou eu quem precisa de Deus. Muitas vezes nós cultuamos a Deus e falamos bem assim: eu vou à igreja porque Deus precisa de mim. Eu vou à igreja porque se eu não estiver lá, o culto não vai acontecer. Eu vou à igreja porque, irmãos, nós estamos aqui porque nós precisamos de Deus. O maior interessado em estar aqui precisa ser eu, precisa ser você. Nós precisamos sentir esse desejo de estar na casa do Senhor. O salmista Davi vai dizer para a gente assim: um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000. Mas às vezes, irmãos, a gente vem um dia na casa de Deus e a gente fala assim: já que vale mais do que 1000, eu vou ficar 1000 dias longe. E a gente fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem colocar os pés na casa do Senhor. Mas voltando para o texto, a partir do versículo 11 até o versículo 14, vai dizer para nós assim: desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Então, meus queridos irmãos, se eu e você não apresentarmos a nossa vida pura diante de Deus, Deus vai levantar outras pessoas que estarão apresentando o verdadeiro sacrifício ao Senhor. Jesus, conversando com a mulher no poço, ele diz assim, que estava procurando verdadeiros adoradores, que o adorasse em espírito e em verdade. Nós não podemos, irmãos, nos apresentar diante de Deus, adorar a Deus de qualquer maneira. Adorar apenas com aquilo que é exterior, aquilo que é elegante, aquilo que é bonito. Né? Pelo menos o ministério de louvor se prepara para apresentar uma boa música à igreja, mas esta boa música ela precisa soar bem aos ouvidos de Deus. Em contrapartida, às vezes a gente encontra ministério de louvor dizendo: é para o Senhor, a gente está fazendo assim, mas é para o Senhor. Se for relaxado, irmãos, não apresente.
O ministério de louvor tinha que preparar 5 músicas. Na hora do ensaio, na hora do louvor, não conseguiu sair as 5. Fala para a igreja, nós vamos apresentar um louvor. Nós vamos cantar uma música. Porque as outras não saíram e nós não vamos apresentar ao Senhor algo que não presta. E muitas vezes, irmãos, a gente faz isso com a nossa própria vida. Se apresenta diante de Deus de qualquer maneira. E o versículo 12 vai falar para nós: mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é a sua comida. Isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Irmãos, o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus, ela tem que ser perfeita. Não só perfeita aos nossos ouvidos, mas perfeita aos ouvidos de Deus. Nós que estamos aqui, nos preparamos para estar aqui. Nós separamos esse momento para estar aqui cultuando a Deus, para estar servindo a Deus. Então esse é o momento onde nós não precisamos ficar preocupados com aquilo que vai acontecer amanhã, ou com aquilo que vai acontecer depois do culto. Eu tenho uma reunião disso, tenho que preparar aquilo. Deixa para depois. Ofereça o melhor. Entregue o melhor para o Senhor. Se prostre diante de Deus e reconheça que nós precisamos do Senhor. Eu e você precisamos do Senhor. Tia Delma e tio Carlinhos, 56 anos de idade. Deus precisa continuar fazendo parte desta vida. Deus precisa continuar fazendo parte desta família. Não é Deus que precisa de vocês, mas vocês precisam de Deus. E igreja, nós precisamos de Deus. Nós precisamos caminhar junto com o Senhor. E, finalizando, irmãos, a mensagem desta noite, versículo 14, vai dizer para nós assim: pois maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. O meu nome é terrível entre as nações. Deus é um Deus de amor, mas Malaquias diz assim que o nome de Deus ele é terrível. Sabe por quê? Porque a partir do versículo do capítulo 2, ele vai falar o que estava acontecendo, e eu quero finalizar essa mensagem lendo versículos de 1 a 9, que diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros este é o mandamento. Se o não ouvirdes, e se não o propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Irmãos, muitas vezes nós falamos: Deus não tem me abençoado, Deus não tem me ajudado, Deus não está comigo. Porque muitas vezes nós não estamos com Deus. Deus não caminha comigo. Irmãos, a nossa oração tem que ser, como a oração do servo do Senhor: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou fazer. Se não for para te glorificar, Senhor, eu não vou em tal lugar. Se o Senhor não entrar comigo naquele trabalho, naquela empresa, eu não entro. Mas muitas vezes, irmãos, a gente abandona os caminhos do Senhor. E o texto continua: eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excrementos ao vosso rosto.
excrementos dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e na iniquidade apartou a muitos, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado do meu caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes da lei. Irmãos, a nossa vida tem que glorificar a Deus. A igreja do Senhor precisa recuperar a dignidade diante de Deus. E que nós, irmãos, como servos do Senhor, como famílias de Deus, possamos recuperar isso o mais depressa possível. Se isso tem se perdido ao longo dos anos, que nós não venhamos a ficar no esquecimento, mas que nós possamos sair daqui com desejo, com vontade de servir melhor o nosso Deus. Amém?